Sem sombra de dúvidas, a matemática é uma das matérias mais difíceis das provas de concurso público. Muitas fórmulas, muita teoria, muitas regras, muitos números, e eu sei que é muito complicado, principalmente se você está iniciando nesse universo de concurso público ou se faz muito tempo que você já deixou o seu ensino médio. Mas calma, porque nesse vídeo eu quero passar para você 4 dicas para você gabaritar a matéria de matemática na sua prova e conquistar a sua tão sonhada aprovação. E a propósito, se você já estuda ou quer começar a estudar para qualquer concurso público, eu quero fazer um convite muito especial para você a me seguir lá no Instagram, porque todos os dias eu faço mentorias gratuitas para quem deseja ser aprovado em concurso público. Para você poder me seguir lá no Instagram também é muito simples, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo e também nos comentários. Vale a pena você me seguir. Bem, então vamos lá, sem perder muito tempo. E a primeira dica que eu tenho para poder passar para você que deseja gabaritar matemática em qualquer prova de concurso público é a seguinte: você deve colocar na sua cabeça que matemática sempre será matemática independentemente do seu concurso. Como assim, Eduardo? Por exemplo, não importa se é VUNESP, FCC, FGV, AOCP, SEBRASP ou qualquer outra banca organizadora. 1 mais 1 sempre vai ser 2. O teorema de Pitágoras, ele não vai mudar porque você está usando essa teoria na VUNESP ou na SEBRASP. Se você pegar uma equação de segundo grau da FGV e comparar com a SEBRASP, você vai aplicar a fórmula de Bhaskara independentemente de qual seja a banca. Então, todo conceito matemático, todos os fundamentos matemáticos, eles sempre se manterão independentemente do concurso e também da banca organizadora. Mas calma aí, Eduardo, deixa eu ver se eu entendi. Então você está querendo dizer para mim, se eu pegar um assunto, por exemplo, de equação de segundo grau, da banca VUNESP, que é uma banca específica de múltipla escolha, e comparar com uma prova, por exemplo, da SEBRASP, que é o modelo certo ou errado. Em ambas as provas eu vou aplicar o mesmo conceito e os mesmos fundamentos matemáticos? Exatamente. Mas calma aí, Eduardo, por que então, na banca VUNESP, eu compreendo muito melhor o que está sendo pedido no enunciado e na SEBRASP não? Por que isso acontece? Então você não tem um problema em relação aos fundamentos e aos conceitos matemáticos. O seu problema não é o desenvolvimento do cálculo, e sim leitura e interpretação de texto. E aí é uma outra matéria que é a disciplina de língua portuguesa. Então quando você entende um enunciado, mas não entende o outro, mas você consegue desenrolar o cálculo matemático, você não tem problema com a matemática, e sim com a leitura, interpretação e compreensão daquilo que a banca está pedindo para você. Faz sentido? Ah, Eduardo, mas a FGV cobra de um jeito, a VUNESP de outro, a OCP de outro, a IADES de outro, a CESGRAN Rio de outro, e eu concordo. Só que você precisa colocar na sua cabeça que a matemática ela não vai ser alterada. Todas as regras, toda a teoria, todas as fórmulas, elas vão ser aplicadas independentemente da banca organizadora. Se você tem mais ou menos dificuldades em relação àquilo que a banca está exigindo de você nas questões de matemática, você não precisa ficar especialista em desenvolver cálculos, e sim investir muito mais na sua leitura, interpretação e compreensão de texto, para que você possa entender melhor o que a banca está pedindo para você nos enunciados. Segunda dica para você que quer gabaritar matemática na sua prova de concurso: comece pelo começo. Como assim, Eduardo? Começar pelo começo. Vamos lá. Não adianta você querer acertar questões complexas, questões top das galáxias, questões hards de prova de concurso público, mas você não sabe o mínimo. Você não sabe os conceitos. Você não sabe os fundamentos matemáticos que vão te levar a acertar essas questões mais difíceis. Então, por exemplo, se você quiser acertar questões de equação de segundo grau, quais são as etapas e as habilidades que você tem que desenvolver no seu progresso matemático para que você possa gabaritar o assunto de equação de segundo grau? Quais são essas habilidades? Por exemplo, Eduardo, para eu acertar questões de equação de segundo grau, eu tenho que trabalhar, por exemplo, com potenciação, eu tenho que trabalhar com regra de 3, eu tenho que saber um pouco de fração. Então são etapas e assuntos que você tem que dominar para depois passar para questões um pouco mais complexas, onde você vai reunir todas essas habilidades para poder acertar questões de equação de segundo grau. Então a matemática, ela é progressiva. Então existe como se fosse uma escada matemática. Para você chegar no topo e acertar questões
muito complexa, muito difícil, você precisa ter uma boa base matemática. E muitas vezes você fica desesperado, eu sou burro, eu sou ignorante, eu nunca vou aprender matemática, matemática é do capeta, e é isso e aquilo. Só que você não começou da base, você já está querendo acertar questões aqui no topo, mas você não está nem aqui. Então, volte aos fundamentos, volte aos conceitos matemáticos. Mas, Eduardo, eu sempre fui ruim de matemática na escola, eu odiei matemática, e é isso e aquilo. Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa amar matemática, mas você precisa colocar na sua cabeça que a matemática e também o raciocínio lógico matemático, eles são fundamentais para você ser aprovado no seu concurso. Hoje em dia, qualquer prova, 99,9% exige matemática / raciocínio lógico nas suas provas. E não tem para onde você correr. Você precisa aprender matemática, tá entendendo? Só que para isso, você precisa ser humilde o suficiente para olhar para dentro de si e falar assim, cara, eu sou péssimo em matemática, eu detesto matemática, mas eu preciso aprender progressivamente para eu ser aprovado no meu concurso. Quando você criar esse tipo de consciência e começar do começo, começa da tabuada, né? Uma vez uma vez dois, uma vez três. Eduardo, mas eu vou me sentir muito burro. Não interessa. Não interessa o que eu vou falar de você, o que os canais vão falar de você, o que as pessoas vão dizer para você, porque ninguém está na sua pele. Você precisa ir progressivamente melhorando as suas habilidades matemáticas para você conseguir ser aprovado ou aprovada no seu concurso. Terceira dica para você gabaritar matemática na sua prova é a seguinte: explore diferentes estratégias para você aprender a matemática. Como assim, Eduardo? Vamos lá. Eu conheço muitos concurseiros que utilizam um único método de estudo para poder aprender a matemática. Como assim? Ele fica, por exemplo, lendo muitos PDFs. E lê uma página, e lê 5 páginas, e lê 10, e lê 20, e lê 30. Quando acaba de ler, quando acaba esse ciclo vicioso de estudos, ele não aprendeu absolutamente nada. Ele fica na apostila, fica no livro, fica no PDF, lendo páginas e mais páginas e mais páginas de pura teoria. Quando ele sai, parece que ele saiu pior do que entrou para aprender a matemática. Então você chegou num ponto que você tem que mudar a sua estratégia de estudos. E do contrário também acontece. Tem muitos concurseiros que ficam horas e mais horas assistindo apenas teoria de matemática. Ele cruza os braços e fica lá, como se fosse uma Netflix, uma novela, uma Amazon, um jogo de futebol, vendo o professor só resolvendo cálculos, só passando teoria e fórmulas, e é isso e aquilo, e ele cruza os braços achando que a matemática vai fazer uma revolução na cabeça dele e no dia da prova ele vai gabaritar. Você precisa mudar a sua estratégia. Seja trabalhando apenas por questões, seja trabalhando por resumos, seja assistindo videoaula, seja por PDF ou todas essas ferramentas ao mesmo tempo, você precisa entender que existem metodologias individualizadas. Não existe um único método absoluto para que faça que você aprenda matemática, assim como milhares e milhares de concurseiros. Você precisa encontrar uma metodologia, uma estratégia para você. Se você tem estudado matemática há 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos e, cara, você não aprende nada, chegou o ponto de você mudar a sua estratégia e o seu método de estudos. Concorda? Quarta e última dica, mas não menos importante: estude por questões de prova. Mas, Eduardo, você está querendo dizer para mim que a teoria não é importante? Não estou falando nada disso. Teoria, ela não é importante. Ela é muito importante. Você aprender a teoria, as fórmulas, as regras, todo o conceito matemático, você absorver toda essa informação para levar para o dia da sua prova é extremamente importante. Mas, nada substitui a prática. A metodologia de praticar por questões de prova é a metodologia mais eficiente para quem deseja gabaritar essa disciplina nas provas de concurso público. Por quê? Porque você praticando, muitas vezes, não é tipo assim, pratiquei 10 questões, 20 questões. Não, tem que ser centenas, milhares de vezes. Inclusive, você precisa errar muitas questões para aprender como
fazer elas da forma correta. Então você praticando todos os dias, entendendo o que está sendo pedido na sua prova, daquela banca organizadora, entendendo cada uma das alternativas, fazendo anotações, voltando várias vezes na mesma questão, porque existe um padrão ali, dependendo muito da banca organizadora, mas lembre-se que a interpretação e compreensão do enunciado é que vai fazer total diferença para você gabaritar as questões da sua prova, porque muitas vezes você já conhece os conceitos matemáticos, você já tem a habilidade de desenvolver o cálculo. O que te falta é transformar o português do enunciado para o matematiquês. Então, isso daqui é português, isso daqui é matemática. Mas como que você vai desenvolver essa habilidade? Praticando. Você não adianta querer ser aprovado em concurso, gabaritar a disciplina de matemática, vendo só teoria. É quase que impossível. Não vou dizer que é impossível, mas é quase que impossível isso acontecer. Mas, Eduardo, eu conheci o primo do tio do meu vizinho, que ele passou no concurso e gabaritou matemática só assistindo videoaula. Beleza, você está colocando uma exceção e não uma regra. A regra é que 99,9% pratique muito matemática para poder gabaritar na prova. Eduardo, é possível eu só ler PDF, apostila, livro, toda a parte teórica, guardar o máximo de informação na minha cabeça e gabaritar a prova? Pode ser que aconteça, mas eu acho isso pouquíssimo provável, tá? Por quê? Porque você precisa utilizar um método mais correto, mais coerente, não só para matemática, mas também informática e língua portuguesa. As 3 matérias, elas são muito práticas. Você precisa, quanto mais você praticar, mais habilidade e mais conhecimento você vai adquirindo. Não é diferente a matemática / raciocínio lógico. Você precisa praticar, não, por exemplo, uma vez por semana. Eduardo, eu tenho muita dificuldade em matemática. Tá, quantas vezes na semana você estuda? Estuda uma vez. Então você precisa aumentar esse nível e estudar todos os dias. Simples assim, não tem dificuldade nisso. Monta um projeto, monta um cronograma apenas por questões de prova, que é o método mais eficiente. Sabe por quê? Porque no dia da sua prova, veja bem, é uma prova. Eles vão te dar ali, não sei quantas questões são na sua prova, né? Se é 10, se é 15, se é 20. Inclusive existem provas de concurso que tem 30 questões de matemática, eu não sei quantas vão cair na sua prova, mas naquele dia você não vai ter videoaula. Você não vai ter PDF, você não vai ter um professor de matemática particular. Você vai consultar apenas a sua mente, a sua memória e marcar o X no lugar correto. Você vai ter que ler a prova, interpretar, compreender o que a banca está pedindo para você e desenvolver, desenrolar ali o cálculo matemático. Como que você vai ter habilidade de fazer isso em pouco tempo, tá? Porque se ninguém te contou, no dia da sua prova, tem cronômetro, tá? Você não pode ficar ali 15, 20, 30 minutos em uma questão. Você vai ser eliminado. Quanto mais habilidade, quanto mais você aprender a desenrolar o cálculo matemático antes da sua prova, melhor. Porque você vai gastar o quê? 1 minuto, 2, 3 no máximo e gabaritar. Agora, o seu concorrente que só fica na teoria, cara, ele vai ter sérios problemas, vai sofrer muito no dia da prova. Mas estudar por questões de prova, tenho quase certeza que é um método mais eficaz, mais produtivo e mais eficiente para você gabaritar a matéria de matemática na sua prova. E aproveitando que nós estamos falando sobre questões de matemática, eu tenho um convite muito especial para você a conhecer o nosso curso de matemática baseado 100% em questões de prova, onde o professor vai explicar para você todo o conceito matemático, só que com um jeito bem diferente, 100% na prática, resolvendo questões de prova. Então o professor ele vai explicar a teoria para você e ao mesmo tempo ensinar o passo a passo de como resolver questões de prova. E o mais legal de tudo é que esse curso vai te preparar para gabaritar matemática em qualquer banca de concurso público, seja LFCC, FGV, Sesgran Rio, VUNESP, Sebrasp, dentre outros. Por quê?
Porque o professor ele vai fazer um mix de questões. Então, ele vai ensinar você todo o passo a passo de como resolver questões da FCC, FGV, VUNESP, Sesgran-Rio, entre outras bancas. Então, para você que tem muita dificuldade com a matemática, mas quer aprender de um jeito simples, rápido e bem prático, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo e também nos comentários. Vale a pena você conferir. E aproveitando que nós estamos falando sobre comentários, deixa aqui embaixo nos comentários, de 0 a 10, qual o seu nível de matemática atualmente nas provas de concurso público. Deixa aqui embaixo nos comentários, porque a sua participação é fundamental para o crescimento do nosso canal. Fechou? Ótimos estudos para você, estamos sempre juntos, até mais, valeu!